Será que uma música que só tem melodia e mais nada consegue transmitir para os ouvintes emoções específicas? Bem-vindos ao canal Eu Compositor, meu nome é Gandhi Martinez, eu sou formado em música, mestre em composição e atualmente eu estou fazendo doutorado em composição musical. Eu fiz esse canal para trazer alguns temas que eu venho estudando, tanto nessa área acadêmica quanto na minha prática diária como músico, como compositor. Nessa série de vídeos especificamente, eu trago alguns experimentos, alguns estudos científicos que descobriram algumas coisas relacionadas à música, à composição, e faço um resumo aqui para vocês, mostro quais foram os resultados obtidos e alguns usos práticos que vocês podem aplicar utilizando esses conhecimentos. A questão do significado na música é um assunto tratado já de longa data, tanto por músicos, compositores, filósofos, pensadores. Nós vamos ter vários vídeos aqui no canal falando sobre o significado musical, semiótica musical. Esse aqui é o primeiro deles. Então, qual é o significado de uma peça musical, de uma música? São muitos, né? A gente pode entender como significado tudo o que a gente entende daquela música. Mas hoje a gente vai falar sobre um significado específico que é muito valorizado na música, que é o significado emocional, afetivo, ou seja, relacionado às emoções. Eu acho que esse tipo de significado, né, o significado emocional, é o significado mais comum, é aquele que os compositores mais tentam expressar, comunicar para os ouvintes. Então aqui já cabe uma distinção fundamental, que nós veremos com profundidade em outro vídeo do canal. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, esse outro vídeo falando sobre esse assunto já esteja no canal. Então você precisa dar uma procurada nos vídeos do canal. Mas essa distinção, ela é muito importante e ela é muito interessante. Geralmente a gente não pensa nisso, que é o seguinte: a emoção na música, ela pode ser induzida ou ela pode ser comunicada. Quando uma música induz uma emoção no ouvinte, isso quer dizer que o ouvinte sentiu aquela emoção no corpo, na mente, ou seja, ele escutou uma música e se sentiu triste, se sentiu melancólico ou se sentiu feliz, se sentiu animado, se sentiu irritado, enfim, ele sentiu de fato essa emoção. Já uma emoção expressa através da música quer dizer que uma emoção ela é comunicada através da estrutura da música, dos seus componentes, melodia, ritmo, harmonia, enfim, tudo que diz respeito àquela música. Então, você pode dizer o seguinte: aquela música soa triste, a música é triste, a música é feliz, ela significa isso. Eu entendo que aquele conteúdo que eu estou escutando representa a tristeza, a felicidade, enfim, algum significado emocional, mas não necessariamente me afeta. Eu não fico triste ou feliz. É claro, você pode se sentir triste e entender que aquela música é triste, mas você pode entender que aquela música é triste e não se sentir necessariamente triste. Inclusive, você pode se sentir triste e a música nem ser triste. Pode ser que aquela música te lembre de algum episódio traumático, talvez, da sua vida e te deixe triste. Então, essa distinção entre emoção induzida e emoção comunicada através da música, ela é muito importante. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a emoção expressa, a emoção comunicada através da música. Os pesquisadores que conduziram esse experimento, eles não estavam interessados em saber como os ouvintes se sentiram, mas o que eles entenderam. E essa capacidade da música expressar, da música conseguir comunicar para o ouvinte uma qualidade emocional, né, um significado emocional, faz com que a gente possa entender a música como uma linguagem das emoções. É claro que a música não comunica só emoções, ela não expressa só emoções. Ela tem uma ampla gama de significados, mas os significados afetivos, emocionais, são os mais comuns e talvez os que têm mais impacto nos ouvintes. Ainda são meio raros os experimentos que testam esse poder expressivo da música, esse poder que ela tem de comunicar significados emocionais. Mas esse experimento que a gente vai ver hoje é um bom exemplo de estudo que investiga isso. Então, esse é o nome do artigo. Então, nesse experimento, os pesquisadores eles pediram para 5 compositores experientes para compor melodias curtas, cerca de 1 minuto mais ou menos cada melodia, e cada uma dessas melodias deveria expressar 6 emoções específicas: alegria, tristeza, excitação, empolgação, tédio, raiva e paz.
tranquilidade profunda, né? Então esses compositores, eles tiveram 2 semanas para compor essas 6 melodias, cada uma tendo que expressar uma dessas emoções. Então uma melodia era definida como uma textura monofônica, ou seja, é uma nota sucessiva da outra, sem formar intervalos harmônicos, com 2 notas ou mais soando ao mesmo tempo, por exemplo. Lembrando que aqui a gente está falando de música instrumental, ou seja, não tem letra atrelada a essa melodia. Então, depois que os compositores fizeram essas músicas, eles foram solicitados a enviarem essas músicas em formato de partitura. E essas partituras deveriam conter o máximo de detalhes possível. A notação das alturas, né, das notas em si, a armadura de clave, o andamento, marcações de dinâmica, né, crescendos, diminuendos, ornamentações, enfim, tudo que os compositores julgassem necessário para que aquela melodia transmitisse a emoção em questão. E agora é que vem uma das partes mais interessantes do artigo. Essas melodias, elas não foram interpretadas por seres humanos. Elas não foram interpretadas por pianistas ou por músicos. Elas foram interpretadas por um sequenciador MIDI, eletrônico. E por que os pesquisadores quiseram fazer dessa maneira? Eles quiseram fazer dessa forma para excluir outras variáveis que poderiam influenciar nos resultados. Que variáveis são essas? A primeira é a contribuição que os intérpretes dão quando eles executam uma obra. A esse respeito, tem vários outros artigos que comprovam que os intérpretes conseguem incluir significados a uma obra musical que não necessariamente é a intenção do compositor com aquela obra. Então depende das escolhas de um intérprete, uma obra pode ser percebida de uma maneira muito diferente. Então os pesquisadores quiseram eliminar essa variável. E o fato deles terem pedido para os compositores criarem apenas a melodia tem a ver com o fato que outras pesquisas que foram investigar essa qualidade expressiva da música, esses outros experimentos utilizavam gravações completas, de obras completas. Ou seja, além de terem músicos profissionais imprimindo a sua interpretação particular para aquela obra, essas obras também tinham o contexto harmônico acontecendo ao mesmo tempo, questões como orquestração, arranjo. Então esses são fatores que complexificam muito um estudo na hora de entender como essa influência se dá. Que você não pode garantir que foi a melodia, ou foi a orquestração, ou foi a interpretação do músico que levou o ouvinte a interpretar, a entender o significado daquela música daquela forma específica. Então, quanto mais fatores estão em jogo, mais difícil fica a avaliação e os resultados ficam comprometidos. Então, nesse experimento, eles pediram para fazer apenas a melodia e essa melodia não foi tocada por um ser humano. Se você gosta desse tipo de assunto, de composição musical, técnicas de composição, e gostaria de saber como estruturar uma música de forma profissional, que tipo de ferramenta você pode utilizar para deixar sua música com cara profissional mesmo, eu indico você a conhecer um livro que eu lancei em que eu explico detalhadamente todos os passos para você fazer uma composição. Esse livro ele aborda todos os aspectos da composição, incluindo a letra. Na verdade, esse livro foi pensado para que a pessoa que esteja interessada em compor seja capaz de compor tanto música instrumental quanto canção, ou seja, música que tem letra. Se você é uma pessoa interessada nesse assunto de composição, te convido a conhecer esse livro e ainda aproveitar a promoção que está rolando agora, onde eu disponibilizo 2 bônus de forma totalmente gratuita. Eu garanto que com esse material você vai dar um salto de qualidade nas suas composições. Bem, então voltando aqui para o nosso artigo, os resultados foram surpreendentes, porque mesmo as melodias sendo interpretadas por um sequenciador MIDI, todas elas conseguiram transmitir a emoção específica que foi solicitada para os compositores. Ou seja, os ouvintes conseguiram reconhecer as 6 emoções específicas, mesmo essa música tendo apenas alguns segundos e tendo apenas a melodia, sem nenhum tipo de acompanhamento e nem interpretação de um ser humano. Essa é uma notícia muito boa para nós compositores, porque esses resultados provam que a gente realmente tem o poder de transmitir emoções através da nossa música, sem depender de ninguém mais. E esse é um poder tão grande que a gente consegue fazer isso
através de uma simples melodia. Uma coisa interessante que aconteceu é que teve algumas melodias em que os ouvintes percebiam outro tipo de emoção junto. Por exemplo, na melodia que era para transmitir tristeza, eles também entendiam aquilo como algo tedioso, né, com tédio. Ou na melodia que era para transmitir excitação, eles percebiam também um pouco de alegria. Mas essas emoções, elas tiveram um papel secundário. As emoções que realmente predominaram foram aquelas solicitadas para os compositores. Isso é uma coisa muito normal, porque uma música geralmente não vai expressar apenas um significado específico e todo mundo entende aquilo daquela maneira e muito fechado, né? Não é assim que as coisas acontecem, mas é muito bom saber que a gente realmente tem o poder de comunicar emoções específicas para os ouvintes. Bem, então esse tipo de descoberta é muito importante para nós compositores. A gente pode se beneficiar muito desse tipo de constatação científica, no sentido de que a gente pode se sentir mais confiante quando for compor as nossas próprias músicas, as nossas próprias melodias. E falando em melodia, a gente precisa lembrar que essa é a característica que mais conecta com as pessoas. E é a parte que também é mais lembrada das músicas. Se você pensar bem, você lembra de muito mais melodias do que letras, por exemplo. Às vezes você pode saber uma melodia inteira de cor e não lembra da letra daquela música. Às vezes essa música está num idioma que você nem entende, mas você lembra certinho da melodia. Então, construa as suas melodias com cuidado, com carinho. Na hora que você sentar para fazer uma melodia, se dedique, lapide ela, até ela ficar daquele jeito que você sabe que as pessoas vão entender só pela melodia o que você está querendo transmitir. Num outro vídeo aqui do canal, eu vou falar sobre as características que uma melodia deve ter para conseguir transmitir determinados tipos de emoção. Ou seja, nós vamos ver como construir uma melodia que transmita tristeza, que transmita alegria. Tudo isso baseado em estudos científicos. Então fique atento, talvez esse vídeo já esteja por aí. Apesar desse artigo estar tratando de uma melodia, ou seja, de música instrumental, os resultados desses estudos são muito importantes para quem faz canção. Que uma música nem sempre tem letra, mas uma música que tem letra tem ainda assim a parte musical. E por que é tão importante para quem faz canção prestar muita atenção na melodia e no que ela transmite por si só? Porque o conteúdo emocional da melodia não pode ser contraditório com aquilo que você está falando na letra. Ou seja, uma parte ela precisa reforçar, realçar a outra. Essa é uma das partes que eu mais tenho cuidado quando faço as minhas músicas. E eu explico isso detalhadamente no meu livro, porque eu realmente acho que é super importante. Os resultados desse experimento mostram que nós, compositores, temos total controle sobre o caráter emocional de uma melodia. Nesse caso, é de uma melodia, mas isso pode ser expandido para a música como um todo, com certeza. Mas o intérprete, ou seja, o músico que vai interpretar sua música, tem um papel fundamental no que diz respeito aos significados que vão ser transmitidos para os ouvintes. Então, se você for um compositor que também interpreta suas próprias músicas, você tem duas cartas na manga, uma enquanto compositor e outra enquanto intérprete. Você tem duas maneiras disponíveis para reforçar esse significado que você quer transmitir para os ouvintes. Agora, quando tiver outras pessoas que estiverem interessadas em interpretar suas músicas, você pode de repente conversar com essas pessoas, explicar para elas qual que é a sua intenção expressiva com aquela música. Se você escreve partitura, deixa isso bem especificado na partitura. Se você não escreve partitura, você pode ter essa conversa com o intérprete. E claro, também deixar o intérprete à vontade para expressar a particularidade artística dele. Toma cuidado para não ser aquela pessoa deselegante, que quer as coisas do jeito que quer e se não for daquele jeito, então não pode ser de jeito nenhum. Pode ser que essa pessoa vá adicionar cores e emoções à sua música que você nunca imaginou que estivessem inseridas na sua música. Então, pense nisso. Bem, então hoje ficamos por aqui. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, acione o sininho, fique de olho porque vai ter muito mais conteúdo como esse aqui.